Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, especialmente aqueles que chegam pela primeira vez na nossa casa. Hoje, a exposição está em cargo da nossa irmã Rosane e o traz como tema desprendimento dos bens terrenos. Então, uma boa palestra a todos e mantenhamos-nos em paz. Uma boa tarde ou uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa. E hoje o tema escolhido é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não podemos servir a Deus e a Mamon. Tem algumas edições que falam servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo aqui, ele tem 10 itens, tá? Mas nós vamos nos apegar ao desprendimento dos bens terrenos, que aqui no Evangelho, ele está como item 14, tá? Quando a gente diz assim, não servir a Deus e a Mamon, a gente tem que começar a estudar o Evangelho. Quando a gente se propõe a estudar o Evangelho, a gente tem que ter uma imaginação, assim, viajar, né, lá no tempo de Jesus, para a gente poder entender a época, alguns palavreados, né, a situação, a maneira que Jesus falava, por que ele falava assim, porque era um povo bastante diferente, né, bem diferente. E servir a Deus, né, trabalharmos para Deus, seguirmos, né, as ideias, os ensinamentos, todo o aprendizado, servir, estamos ali para ajudar, para levar a palavra, esse é o servir. E Mamon, né, Mamon aqui está falando, ele serve como um exemplo, assim, de coisas materiais, servir ao material. Então, servir a Deus seria o nosso espiritual, a nossa parte espiritual. E o servir a Mamon seria servir ao lado material. Como é que eu posso servir a Deus no lado espiritual e como é que eu posso servir somente no material, né? Então, o título não servir a Deus ou se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Então, mais ou menos essa é a explicação. Mas voltando lá, que eu falei para vocês que a gente vai falar do item 14, que fala do desprendimento dos bens terrenos, né? Se eu dissesse para vocês assim, vamos falar hoje de apego, com certeza vocês teriam uma lista de coisas, né? Ai, meu apego, né? Em coisas que vocês se apegam, que vocês gostam, tudo mais. Mas aqui é mais difícil, porque o Evangelho, pessoal, ele não é fácil. Seguir, aplicar, vivenciar os ensinamentos de Jesus exige muito trabalho de cada um de nós. E é uma coisa, é um trabalho que eu não posso dizer assim, olha, hoje eu vou faltar ao trabalho, tu pode fazer a minha tarefa lá no trabalho? Não tem como, não é terceirizado. O Evangelho, ele não é terceirizado, ele é individualizado, é para cada um, exige muito de cada um de nós. Então, a cada passagem do Evangelho é um esforço que a gente tem que fazer, e esse esforço, gente, é todo dia, a cada momento, a cada instante, um trabalho que nós temos que ter. E esse trabalho qual é, né? É o trabalho de moral, individual, de cada um de nós, de comportamento, que é o ensinamento que está aqui no Evangelho. O Evangelho de Jesus, como a gente diz, ele é um trabalho, ele é ação. Tu tem que ler, tu tem que vivenciar, tu tem que realizar, tu tem que fazer, mas é cada um, eu não posso pedir para o outro, como eu falei, né? Então, assim, ó, esse desapego dos bens terrenos, né? Que desapego seria esse que foi falado aqui, né? Nesse capítulo. E é o item 14, ele é o mais longo desse capítulo, porque se ele é o mais longo, é porque não é muito fácil também.
É mais difícil que os outros itens que estão nesse capítulo, tá? Mas vamos começar assim, começando pelo exemplo de Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui, ele nasceu num lugar, numa condição que não foi no hospital, um hospital bonito, todo no conforto, né? Ele nasceu naquele local que todo mundo já sabe, né? Numa estrebaria, eu acho que é como se chama, naquela condição ali, muito simples. Quem é que vai se apegar a uma estrebaria, um monte de palhas, coisa, né? Quando a gente fala em apego, a maioria das pessoas vão pensar em coisas materiais. Muitas coisas materiais. Ah, meu apego no carro que eu comprei, eu lutei para trabalhar, eu juntei dinheiro para ter o carro, a minha casa, o meu isso, meu sapato, sabe uma coisa, a gente logo já pensa no material. Mas esse apego também aqui, que fala, desapego, também são daqueles sentimentos ruins que a gente tem. Vinganças, ódios, invejas. Isso também. Tem gente que cultiva isso, tem esse vício, né? Isso é uma desapegada, isso aí também não é só a coisa material. Mas voltando lá no nascimento de Jesus, ele já veio naquela condição para a gente já analisar o apego, que apego, né? Ele veio mostrar uma coisa que não tinha nada a ver com o material. Por isso que já nasceu daquela condição bem simples, né? E a gente tem que pensar assim, ó, que quando Jesus esteve aqui, os ensinamentos dele foi só de ensinar o quê? Amor, ensinar a bondade, ensinar a caridade, fazer o bem, amar o próximo. Ele veio ensinar esse tipo de coisa. Ele não veio nos ensinar, como eu já digo em outras vezes que eu falo, que ele não veio nos ensinar a comprar, fazer um crédito, quais são as facilidades, que tipo de crediário que eu tenho que fazer, essas coisas. Ele não veio ensinar isso. Isso não existe para Jesus, isso aí não é o que ele veio ensinar para nós. Ele veio ensinar essa questão do nosso sentimento, da nossa mudança interior, da nossa moral e comportamento, como eu falei. O que diz aqui então? Ó? Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Quem está falando isso, pessoal, esse texto todo aqui do capítulo, do item 14, é de Lacordaire, lá em Constantino, na Argélia, em 1863, tá? Ele veio já trazendo esse convite, já vem nos avisando. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio. Então, nesse item, ele vai trazer contribuições para que a gente possa sair desse apego. Nós devemos nos desprendimento desses bens terrenos, nos desapegar das coisas materiais, tá? Então, ele vem falando nesse item todo como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, quando ele fala aqui, o meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento. O que seria esse aperfeiçoamento, né? E fala no finalzinho aqui, a regeneração assim será possível. O que ele está falando aqui? Que quando ele teve aqui Jesus, né? Ele trouxe esses ensinamentos para nós, de como a gente pode se melhorar, como é que a gente pode mudar, né, para a gente seguir feliz nesse mundo, porque o nosso mundo é um mundo de provas, é um mundo de expiações, de dor, sofrimento, muita coisa que não é muito boa, né, esse mundo aqui não... Mas a gente, com a nossa mudança, entendendo o Evangelho, entendendo o ensinamento que Jesus trouxe, nós vamos mudar, nós vamos nos melhorar,
fazendo com que a gente chegue na regeneração. Porque a regeneração que a gente está passando nessa transição planetária toda, que a gente está vivenciando, é cada um fazendo a sua parte, né? Assim nós estaremos mudando a energia do planeta com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando para melhorar, então, o nosso mundo, tá? Porque regeneração, pessoal, ela é transformação. Então, está pedido de cada um de nós uma mudança, uma transformação. O que mais diz aqui ainda, né? Vosso apego aos bens terrenos, isso é Lacordaire, está dizendo, né, pessoal? Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, tem uma questão que é a 785, que Kardec pergunta assim para os espíritos de luz: qual é o maior obstáculo ao progresso de cada um de nós, aqui da humanidade em si? É o orgulho e o egoísmo. Enquanto cada um de nós disser, né, tiver tendo essas atitudes, pensamentos, né, de orgulho e egoísmo, isso vai estar se atrapalhando o progresso de cada um de nós. Então, vocês estão notando que isso aqui não é muito fácil, esse desprendimento dos bens terrenos, porque a gente tem orgulho, a gente tem egoísmo. Agora que a gente está passando por esses momentos de muita chuva, tempestade, vocês já pensaram quantas pessoas ficaram praticamente sem nada? Foi um desapego compulsório, sabe? É uma coisa que foi forçada, né? Imagina a gente numa situação assim, como é que a gente agiria? Eu já estou realmente desapegada, eu tenho esse desprendimento dos bens terrenos. É uma situação que a gente deve pensar. Ah, mas eu não dou, eu tenho aquele sapato, não dou. Eu posso ter 300 sapatos, mas eu não dou. Vou querer usar ele ainda um dia, talvez. Umas coisas assim, sabe, gente? Às vezes são umas situações tão bobas, assim, tão simplórias, mas que a gente tem que analisar isso aí nas nossas atitudes, né? Esses apegos que a gente continua tendo. E é isso que faz com que as coisas não andem, o progresso não, às vezes, nos tranca nessa evolução, nessa caminhada que a gente está tendo aqui, a gente fica meio bloqueado por causa disso, né? Porque a gente tem ainda esses sentimentos e, às vezes, não quer fazer uma pequena... se desfazer de certas coisas, né? Aí diz mais aqui ainda, ó. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas. Esse apego na coisa material, eu fico tão obcecado por aquilo, porque eu tenho aquilo é meu, eu não quero desfazer daquilo, que o meu sentimento aqui, ó, as minhas faculdades afetivas, elas ficam bloqueadas, eu não consigo desenvolver em mim o sentimento de caridade, o amor ao próximo, bondade, generosidade, eu não consigo desenvolver em mim essas faculdades afetivas, porque essa parte material eu não quero dar, eu não quero me desfazer, porque é meu, eu tenho mais, né, e assim mesmo eu não passo adiante, isso aí me bloqueia. E bloqueando a minha parte afetiva, essa minha faculdade afetiva, automaticamente está bloqueando o meu progresso. Tá? Então, dificulta esse meu crescimento individual. O que diz aqui, ó? Voltando inteiramente para as coisas materiais. Então, eu faço com que esses meus sentimentos de bondade e caridade fiquem destruídos
porque eu me volto completamente só para as coisas materiais. Gente, mas voltando aqui nas coisas materiais, quando a gente fala, ai, parece que é castigo a gente ter coisas, né? Não, não é castigo, essa palavra não existe, né? Não é castigo, pode até dificultar, mas, gente, assim, ó, isso aqui fica bloqueado. Meus sentimentos ficam bloqueados porque eu não consigo enxergar outras coisas assim, além das coisas materiais. Mas como é que eu estou aqui nesse mundo? Eu não preciso de casa, eu não preciso de comida, eu não preciso de roupas, né? Eu não preciso dessas coisas. É claro que nós precisamos dessas coisas, nós necessitamos para viver aqui nesse mundo. Nós precisamos ter moradia, casa, comida, essas coisas todas, né? Mas não é o ter em si, mas é como eu uso esse ter. O que eu faço com essas coisas que eu tenho? De que maneira eu estou direcionando elas? Para que elas estão me servindo? Eu só estou tendo elas porque eu quero ter mais e mais e mais e mais coisas. Aí dentro dessas mais e mais coisas, nós já temos que levar já para um outro lado. O supérfluo e o necessário, né? Eu estou querendo ter coisas só porque eu quero ter coisas e mostrar para o outro, olha, eu tenho ali 10 calças no meu armário, eu tenho 15 pares de sapato lá no meu armário, eu tenho um carro do ano. Por que eu preciso ter essas coisas? Qual é a finalidade? É isso que conta, é esse sentimento aqui que conta. Entendeu? Não tem nada de errado eu ter essas coisas boas. Nós estamos aqui, se eu tenho condições de ter, que bom que eu trabalhei, que eu estou me merecendo, é meu merecimento aqui eu ter essas coisas, eu me esforcei. Mas de que maneira que eu enxergo isso? Para que finalidade é tudo isso? É isso que a gente tem que analisar. Aí entra o orgulho e entra o egoísmo. Eu tenho que observar o porquê que eu tenho essas coisas todas. É por uma necessidade minha mesmo? É um supérfluo, só porque eu tenho que amontoar, ter mais coisas, né? Aí diz aqui ainda, sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. É verdade isso? Sede sincero, cada um de vocês aqui, a gente vai refletindo. A fortuna realmente proporciona uma felicidade sem manchas? Eu consigo ser feliz? Eu só sou feliz porque eu tenho aquele monte de coisas? É isso que me dá felicidade? Se a gente for ler o Evangelho, for estudar, não é bem assim, né, pessoal? Por quê? Porque a felicidade aqui nesse mundo, ela é passageira. Ela não é uma coisa que vai durar lá. Sabe quando é que termina a nossa felicidade? Para ver como a gente aqui a gente é meio insatisfeito com as coisas. Eu lutei, trabalhei, me esforcei, adquiri uma coisa que eu queria tanto, queria tanto, queria tanto. Fui lá, me esforcei tudo certinho, trabalhei e mereci. Passou daqui um tempo, minha vontade, aquilo já não me serve mais, aquilo já não me interessa mais, já estou infeliz de novo. Estou em busca de outra coisa. Então, a felicidade aqui nesse mundo, ela vai estar sempre mudando. Por quê? Porque tem uma questão do meu interesse, do que aquilo me proporciona. Me satisfaz até um momento, depois já não me satisfaz mais. Aí eu começo a ficar triste, vou em busca de outras coisas, de outras coisas, de outras coisas, e vou me apegando a outras coisas, tá? Outro questionamento. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? Se eu tenho muito, eu tenho mais do que o necessário, e às vezes eu vejo alguém que não tem, será que é tão difícil eu dar um pouquinho daquilo que eu tenho? Não preciso dar tudo, né? Não há necessidade disso. Só que fica tão difícil de eu me desapegar de um pouquinho daquela coisa e dar para aquela outra pessoa. Então, esse meu cofre que está cheio, ele, né?
há sempre um vazio no coração. Eu acredito que possa, se uma pessoa que analisa bem, que reflete bem sobre isso, acho que fica um vaziozinho, porque, poxa, eu tenho tanto ali, né? Vai se a gente conseguir se desapegar um momentinho, se quer de alguma coisa e doar, nosso coração já vai ficar cheio de quê? Vai ficar cheio de alegria, vai trazer uma felicidade, uma paz, talvez, né? Então, é mais ou menos o que está falando aqui. Mas desta satisfação muito natural e que Deus a aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Então, aqui está falando assim, né, pessoal, que eu tenho um lado aqui, que eu tenho um apego, no outro ali eu tenho uma outra situação, e no meio eu tenho a caridade. Para que lado que eu vou, né? Para que lado que eu vou nessa situação? Eu falei para vocês que no início, tudo que Jesus nos ensina é fazer o bem, é fazer a caridade, é ajudar, é ser bondoso, generoso, né? Então, eu tenho que ter na minha mente, nessas 2 situações, a caridade, né? Se eu tenho apego de um lado, eu vou ter que me desapegar de alguma coisa para ajudar o outro lado. Então, nesse meio, está ali a caridade. Se eu não tiver esse sentimento, esse progresso que a gente falou antes, essa situação em mim tem que ser ainda trabalhada, tá, pessoal? Porque eu tenho que ter esses sentimentos. Eu tenho que me desapegar, eu tenho que criar em mim virtudes, senão eu não consigo. Por isso que é muito difícil o desprendimento dos bens terrenos. Tem uma situação que eu estava ouvindo, lendo isso aqui, pareceu uma situação, acho que foi nos Estados Unidos, não me lembro bem o país, ou Inglaterra, alguma coisa assim. Um homem muito rico, mas rico mesmo, assim, milionário. Ele tinha um carro, o carro valia horrores, era muito caro o carro dele. Mas ele amava aquele carro. Quando ele morreu, ele já tinha deixado, sei lá, uma mensagem, alguma coisa escrita, dizendo que quando ele fosse enterrado, tinha que enterrar o carro junto. Foi ele e o carro. Um carro caríssimo, mas ele foi enterrado, era um baita buracão, enterraram a pessoa e o carro. A que ponto chega o apego, né, pessoal? Não era mais fácil que, olha, quando eu morrer, faço uma doação, vendo o carro, distribuo dinheiro, faço alguma... Ele já tinha usado o carro mesmo, né? Não. Assim mesmo, quando ele partiu, ele ainda levou o carro. Só que ele queria andar na espiritualidade no último modelo, né? Lá, o carrão do ano. Vocês viram assim como é difícil isso. Então, tem gente que não é muito apegado, pouquinho. Mas tem outros que é uma coisa que já é doença, é um vício. Então, isso tem que ser trabalhado na gente, porque senão a gente não evolui. Que a fortuna provenha da vossa família, o que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo que vem de Deus, e tudo a Deus, retorna. Então, uma coisinha que a gente não deve esquecer. Nós temos que ter em mente que tudo que nós temos, tudo, gente, tudo é criação de Deus. Deus nos dá as condições, nos dá a inteligência, nos dá a razão, para que a gente possa usar as coisas que Ele criou aqui, né, que a gente possa desenvolver. Por exemplo, construir uma casa. Deus nos permitiu que a gente tivesse uma casa, tivesse condições, né, mas para que a gente chegasse a construir uma casa, Ele nos deu inteligência, condições de poder construir uma casa. Mas a casa tem que ir voltando. Da onde é que vem a casa? Vem da madeira, e assim vai indo. Então, tudo que Deus cria, a partir dali, Ele nos proporciona condições para que a gente possa trabalhar e desenvolver, né? Se eu preciso de uma casa, eu vou ter inteligência, vou ter condições de ter uma casa.
e outras coisas mais, né, que a gente não vai ficar assim enumerando. Mas o que diz aqui que é muito importante, é que tudo que vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nós não vamos levar nada, nós não vamos levar, como fala aqui, nem o nosso corpo. Quando cada um de nós aqui partir, a gente vai ficar aqui, o corpo só vai o espírito. E é aí que conta o que eu estou levando quando eu partir. Não vou levar nada dos bens materiais que aqui eu tenho. Vai ficar tudo aqui. O que as pessoas vão fazer com essa fortuna, que aqui está falando da fortuna, né? Quando algum familiar já tem heranças também, né? O que vão fazer com essa fortuna? Porque também a gente sabe que tem gente que trabalha uma vida inteira, tem mais de um emprego, 2, 3 empregos, fica adquirindo coisas porque quer deixar para os familiares. Gente, tem aqui no próprio Evangelho que diz, né? Cada um tem que procurar o seu caminho de adquirir as coisas. A família vai dar as condições? Até pode, mas a gente tem que caminhar com as próprias pernas. Essa fortuna que está aqui, a gente adquirir coisa para os nossos familiares, é bobagem. Porque será que aqueles familiares vão dar a mesma importância que eu dei quando eu estava usufruindo, trabalhando para ter aqueles bens ali, para deixar para eles? A visão não é bem assim, né? Então, que a gente, cada um de nós faça por merecer ter a sua fortuna, entre aspas, né, os seus bens, porque se a gente fica só trabalhando para ter os bens, para deixar para os outros, a gente esquece do outro lado, que é o lado espiritual, é o lado do sentimento. Será que essas pessoas, elas também têm um tempinho para se dedicar para a família, no lado espiritual? Parar um pouquinho no trabalho, conversar, trocar uma ideia, ficar junto, sabe? Tem gente que trabalha tanto que às vezes só chega em casa, dá uma dormidinha, volta de novo, e não tem aquele convívio muito familiar de tanto que trabalha. Vai embora aqui desse planeta, não está levando nada. Né? Quando chegar na espiritualidade, que vai ver que desperdiçou um valioso tempo junto dos seus familiares, de tanto que ficou em busca daquele apego, de ter coisas, né? Mas não tem nada de errado a gente trabalhar, mas é como a gente trabalha, de que maneira a gente trabalha e qual é a finalidade desse trabalho, tá? Diz aqui, ó, a morte despoja dele, diz aqui, é que tudo que vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sobre a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. É o que a gente falou antes, né? Tem gente que tem tanta coisa, uma coisinha só, será que vai fazer falta de passar adiante, de doar? E aqui está falando também assim, ó, que nós somos depositários de todos os bens que nós temos. O que é ser depositário? É ter um cuidado, a gente está ali cuidando, né? Está zelando por aquele bem ali. E a gente está cuidando, porque Deus, eu tenho aqui, porque Deus nos empresta, Ele está nos emprestando por alguma finalidade. Ele está nos emprestando por alguma finalidade, para que a gente possa usufruir daquele bem por um determinado tempo. Depois de deu aquele tempo, aquilo ali não interessa mais, não faz mais sentido. Tá? Nós vamos, diz aqui ainda assim, ó. Não vos enganeis sobre isso, que Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo, né? Então ele vai nos emprestar
para saber como é que nós vamos restituir esse bem, de que maneira nós vamos restituir, né? É isso que vai contar para Deus, a maneira de como nós vamos devolver esse bem. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletiste quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Tá falando aqui também, gente, que que a gente às vezes tem uma fortuna, tem um bem, que aquilo, vamos supor que eu tenha aqui uma empresa, né? Uma empresa que está dando empregos para as pessoas, e essa coisa depois, aquilo se torna assim, ele quer ter mais, a cobiça, tá? Ele fica desvairado com aquilo e ele quer ter mais, ele fica desvairado, daí já não pensa mais naquele empregado, naquele trabalhador, ele só quer ter mais empresa, mas ele não está nem preocupado com quem está trabalhando, ele está pensando só nesse bem. Então fica como se fosse assim, ó, viciado naquilo, né? Ele está de olho naquilo ali, ele quer ter mais naquilo ali, e esquece do seu trabalhador. Ele não está olhando para o seu trabalhador de uma maneira até de agradecer, porque se ele está tendo aquele sucesso, também graças às pessoas que estão trabalhando. Já refletiste quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos? Porque está falando aqui assim, nós somos perecíveis, nós vamos morrer, nós vamos virar qualquer coisa, ser comido pelos bichos ali, nós vamos, né? Acabou. Deus nos emprestou, aquilo sumiu, acabou, já passou aquilo ali. Eu não vou levar nada, vai ficar tudo aqui, como diz aqui, as traças vão comer, né, a ferrugem vai corroer tudo aquilo ali, vai ficar tudo aqui. Né? Então, essa coisa aqui, ó, essa ardente e desvairada cobiça, a gente fica cobiçado. O outro tem, eu vou ter. Eu tenho uma empresa, que a minha empresa quiser mais, fique mais. Fica assim, às vezes, não tá nada errado o que eu falei, a gente pensar assim, mas é como é que a gente pensa, qual é a direção que a gente está dando para aquilo ali. É isso sempre que vai contar, gente. É isso que a gente tem que entender, né? E diz aqui ainda, ó, esqueci que pela riqueza foste investido na sagrada condição de ministros da caridade na terra. É por isso que a fortuna, esse mundo que nós estamos, tem a pobreza e tem a riqueza. Ele é uma coisa muito, não é uma das melhores missões que a gente tem aqui, porque ela nos deixa deslumbrados, o quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Então, isso aí é uma porta muito fácil, tudo é fácil, as facilidades vêm, né, por causa do dinheiro. Então, isso aqui, a cobiça, a riqueza, isso aí deixa a gente se perdendo no caminho. Vem com uma missão, muitas vezes, como diz aqui, que é de auxiliar com a riqueza que eu tenho, a auxiliar o próximo, mas eu me perco, eu fico pensando em mim e só quero para mim, não pensando no outro. Né? Fica, como diz aqui, desvairado, né? É em vão que procurais iludir-vos na terra, cobrindo com o nome de virtude, o que frequentemente é apenas egoísmo. Eu vou juntar isso aqui, tudo, estou juntando, estou amontoando um monte de coisinhas, porque eu vou deixar para fulano, eu vou deixar para os meus filhos, que a gente estava falando antes. Mas será que é isso que eu estou pensando mesmo? Ou eu estou pensando só assim, que eu quero só eu para ter, só eu vou ter. E eu uso isso aí com a ideia, passar uma ideia enganosa de que é para os meus filhos, para aqueles meus familiares. Temos que analisar também isso, tá, pessoal? Então, são essas pequenas coisas, mas que não são muito fáceis da gente
mudar em nós, alterar em nós, né? Que a gente tem que trabalhar esses sentimentos na gente. Infelizmente, o homem que de posse carrega sempre consigo outro sentimento tão forte como o apego à fortuna, é o orgulho. Nós já falamos isso antes. São sentimentos muito fortes, orgulho e egoísmo, disfarçados de virtudes, como se eu estivesse ajudando a outra pessoa. São fachadas, muitas vezes, algumas pessoas usam para demonstrar que tem virtudes, coisas boas, mas não. Lá no fundo, eles estão tendo esse sentimento que é de orgulho e de egoísmo, tá? Não é raro ver seu novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo a terminar por dizer, faça como eu fiz. Por que tu não está trabalhando se eu trabalhei e tenho tudo que eu tenho? Né? Às vezes até tem gente que ajuda. Tá, dessa vez eu te ajudo, mas por que tu não tá trabalhando, te esforçando? Eu tenho esses meus bens, tudo, porque eu trabalhei, me esforcei. Por que tu não faz assim como eu? Tem gente que faz isso. Né? A gente ouve por aí, né? Diz mais ainda, não é raro... Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. É a pessoa essa que está ali pensando. Somente a ele cabe o mérito. Ah, eu tenho esse bem porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu acordei cedo, eu fui de madrugada para o trabalho. Deus não me ajudou em nada, eu tenho tudo isso porque eu trabalhei, eu me esforcei. Dei a minha alma, dei o meu sangue, o meu suor para ter essas coisas. Merecimento meu, são meus méritos, não tem nada a ver com Deus. Será que não tem? Deus dá, Deus tira. Deus, como diz aqui, né? Para ele tudo retorna. Deus criou, Deus para ele volta. Deus nos dá, Deus nos tira, né? Temos que analisar isso também, pessoal, tá? A gente não tem nada por acaso. Ninguém é pobre, nasceu na condição de mais simples, né? Uma condição um pouquinho inferior, por nada. Ninguém é rico, cheio né, de grandes fortunas, por nada. Tudo tem um propósito. E é esse propósito de Deus que depois vai contar, vai pesar quando a gente retornar. Tem uma historinha que a gente conta na evangelização, que é a grande viagem. Eu não vou contar a historinha para vocês. Mas é da historinha do irmãozinho que veio para cá e ele vai voltar para a espiritualidade. Então ele está encarregado de levar coisas daqui. Cada um de pessoas, nós todos vamos ficar aqui para semente, como a gente costuma dizer. Coisa mais certa do que nascer. O nascer, nem tanto, tem gente até não nasce, minha filha, né? Mas quem nasceu vai morrer. Não tem erro. Não tem erro isso. Todo mundo vai. O que cada um vai levar na malinha, que é a historinha da grande viagem? O que nós estamos juntando? Nisso aqui nós podemos juntar bastante coisas para levar na malinha. Que coisas que eu vou levar na minha malinha quando eu partir? Desprendimento dos bens terrenos. Eu não vou levar nada. Vai ficar tudo aqui para ser corroído. Nada vai. O que eu vou levar na minha malinha? Como eu disse, o Evangelho de Jesus não é fácil a gente estudar, aplicar, agir, né, botar na prática, porque o Evangelho é ação, não é muito fácil, exige muito de nós, de cada um. E se a gente começa a analisar assim o Evangelho, assim, meu Deus, eu não vou conseguir nunca isso, que tristeza, mas vou ter que reencarnar 500 mil vezes, porque não sei o que a gente fica
A gente começa a estudar letrinha por letrinha, palavra por palavra, a gente fica pensando assim. Mas a gente não precisa se desesperar, meu pessoal. Sempre tem uma maneira da gente se melhorar aqui. Não precisa ser todas as virtudes. Uma virtudezinha que eu leve na minha malinha, já conta. Um desapego, uma atitude nessa relação do apego, do desprendimento, pouquinho que eu faço me desprendendo já conta. Mas aqui nesse livrinho, ele nos dá uma dica de como nós podemos viajar tranquilamente de férias, quando nós partimos. O que nós vamos levar na nossa bagagem certa, é o nome. Que diz assim, bagagem certa. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparência. Não é só ler o Evangelho, tem que fazer a coisa. Não é só uma aparência, tem que fazer. Tem que mostrar ali a coisa, agir. Foge, aí vem as dicas agora. Foge aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. A gente não faz isso? Então já vai mudando. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Lá vai o dedo, né? A gente faz assim pro outro, não faz? Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continua intolerante. Dás a esmola, mas censura o bendite. A gente dá, mas fica ali, né? A gente faz, não tem, a gente até nem precisa falar, mas nós, ó, pensamos. Pensamento é a vida, gente, tem energia. Frequentas o templo. O que é um templo? Frequentas uma igreja, não é um templo, um lugar religioso. Mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Olha, eu ajudo a casa tal, eu doei tanta coisa lá para aquela casa, se enche, estufa o peito quando vê lá, ó, fulano de tal, doou tantos milhões, tantas cestas básicas para um lugar, quer ver na fachada o nome, porque ele tem que ver, né, o orgulhoso, ele tem que fazer, mas tem que mostrar lá, tem que aparecer, né? Auxilias a obra assistencial, mas alimenta o orgulho. Impõe sacrifícios ao corpo, mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhes, pois, a bagagem certa para a tua jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima. Quer dizer, não precisa nem ser uma mala muito grande, né, pessoal? Uma mochilinha que seja, mas uma mochilinha já transformada, uma sacolinha plástica cheia de boas coisas, já está de bom tamanho, né? Que a gente comece fazendo essa mudança em nós, essa transformação, trabalhando em nós o desapego, porque o nosso desapego vai nos ajudar a levarmos coisas boas na nossa bagagenzinha, na nossa mochilinha, quando a gente chega lá na espiritualidade. Então, que a gente possa ir se desprendendo dessas coisas que só nos atrapalham, que não vão nos agregar nada. E Lacordaire deixa um aviso para nós aqui, que está lá na mensagem, nesse item 14 do Evangelho, que diz assim: eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis o rico, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Nós já falamos isso, né? Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Quando nós chegarmos na espiritualidade,
Deus vai cobrar isso. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós. Não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Então, tudo que Deus nos dá, gente, empréstimo, até nossos filhos. Vocês já pensaram o desapego maior que é, o desprendimento maior que é da gente ter que se desapegar dos filhos? Se eu perguntasse para vocês qual é o bem maior que vocês têm, quem tem filhos, né? Lógico que iam dizer os seus filhos, né? Mas Deus dá, Deus tira. A gente tem que pensar nisso, são empréstimos que Deus está nos dando, tá? Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Então é isso, pessoal. Que a gente possa sair daqui refletindo sobre esse capítulo, é o capítulo 16, esse item é o 14, ele é bem comprido, tá? É bem longo, porque tem muita reflexão, muita coisa que a gente precisa pensar mesmo, ficar nos questionando de que como a gente está trabalhando essa questão do materialismo. Eu estou servindo mais ao material ou servindo mais a Deus? Né? Se nós somos espíritos, sabemos que é o espírito que vai voltar, não é o corpo. E é essa maneira de como eu estou usando uma coisa ou outra que vai fazer a diferença quando eu tiver que prestar conta deste empréstimo que Deus me deu. E não tem nada de errado de ser rico, mas o que eu fiz com esse empréstimo que Deus me deu de ser rico nessa vida? Tá, pessoal? Muito obrigada, que vocês possam sair daqui refletindo um pouquinho, né, que sirva para reflexão, e que todos tenham uma boa noite. Obrigada. Convido a todos para fazermos a nossa prece, então, e recebermos o passe espiritual. Ó Deus nosso Pai, Senhor da vida, ó Mestre e amigo Jesus, nós te rogamos mais uma vez que possas voltar o teu olhar misericordioso, amoroso a cada um de nós. Te buscamos através do pensamento, te buscamos através da prece neste momento. Vós que sabes tudo que se encontra em nossos corações, conhece as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, as nossas alegrias. Que a tua luz possa envolver-nos, Senhor. Não podemos esquecer também, querido Pai, daqueles que jazem num leito de dor, passando por suas provas, suas expiações, tantos irmãos nos hospitais, tantos irmãos acamados, enfermos do corpo, da alma. Nos lembramos também dos nossos irmãos nas casas de repouso, nos asilos, nas prisões, nossos irmãos à beira do caminho, por aqueles que se sentem solitários, depressivos, esquecidos, entristecidos e abandonados. Sabemos que nunca estamos sozinhos, Pai. Sabemos que nunca estamos sós ou desamparados.
que a vossa luz possa penetrar os corações de todos. Nossos irmãos aqui presentes possam receber chuvas de bênçãos neste momento, através do passe espiritual. Que fluidos, oriundos do teu laboratório de amor, possam atender a todos naquilo em que estiverem necessitando. Muito obrigado, Senhor, por tudo e tanto que recebemos. Que possamos levar essas impressões, esses fluidos de harmonia, de paz, para dentro do nosso lar. Permaneça conosco, Pai. Seja conosco sempre. E que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, que possamos agir segundo os teus ensinamentos, para que consigamos vencer as nossas más inclinações, as nossas dificuldades. Muito obrigado, Pai. Sob o teu amparo, com a vossa permissão, damos por encerradas as atividades de exposição doutrinária e passe na noite de hoje. Que assim seja. Que tenhamos todos um excelente final de semana. Muita paz a todos. Muito obrigado.